E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de calorimetria. E esse é o exercício. Bom, colocam-se 80 gramas de gelo a 0 graus Celsius em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Admitindo-se que não ocorreu troca de calor com o meio externo, ou seja, as trocas de calor são apenas entre o gelo e a água. E sabendo se o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, determine, alternativa A temperatura final da mistura, e alternativa B, a massa de água líquida após atingir o equilíbrio térmico. Bom, então vamos pensar. Nós temos água que está a 20 graus Celsius. E nós temos gelo que está a 0 graus Celsius. Nós sabemos que essas substâncias, esses corpos vão trocar calor até atingir um equilíbrio térmico, ou seja, atingir uma mesma temperatura. E o calor passa de maior para o de menor temperatura. Então o calor passa da água para o gelo. Então na hora que a água perder calor, ela vai diminuir essa temperatura. E o gelo vai ganhar. Só que o gelo está a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, nós sabemos que é a temperatura de fusão. A 0 graus Celsius o gelo se funde em água líquida. Então a água vai perder calor sensível. Mas o gelo vai ganhar esse calor que para ele vai ser um calor latente, porque vai estar relacionado com a mudança de estado físico. A partir daí vai começar a fundir esse gelo. Porque 0 graus Celsius é o seu ponto de fusão. Então, a gente não vai já começar fazendo a somatória de calor igual a zero. Vamos primeiro ver o que vai acontecer. Então, nós sabemos que vai acontecer troca de calor enquanto houver diferença de temperatura. Quando não tiver mais diferença de temperatura entre o gelo e a água, eles vão estar em equilíbrio térmico. A troca de calor cessa. Então, primeiro a gente vai ver qual é o calor que a água cede para chegar a 0 graus Celsius. É o que a gente vai ver. Então, é uma quantidade de calor sensível porque está relacionada com uma variação de temperatura. Então, eu vou chamar de que porque a quantidade de calor da água é igual a massa da água, ele deu 100 gramas. Calor específico da água, eu vou usar MC delta θ. A calor específico da água é 1. Variação de temperatura, eu estou dizendo que é de chegar... A variação de temperatura é de 20 e chegar a 0. Então, a final é 0 e a inicial é 20. Então, a variação de temperatura é menos 20 graus Celsius. Então, vezes menos 20. Isso daqui, a quantidade de calor da água, vai dar menos 2.000 calorias. Menos porque ele vai perder calor. Então, a gente viu que para a água chegar... para a água chegar a 0 graus Celsius, ela vai perder 2.000 calorias. Agora, a gente vai ver o que acontece quando o gelo recebe essas 2.000 calorias. Ou melhor, a gente vai ver quanto de calor o gelo precisa para fundir inteiro. É o que a gente vai ver. Então, a gente sabe que vai ser uma quantidade de calor latente, porque está relacionado com uma mudança de estado físico. Vai ser massa vezes calor específico latente de fusão. Então, a massa de gelo é 80. O calor específico latente de fusão, 80 calorias por grama. O que vai dar 6.400 calorias. Então, o que a gente viu? Para fundir inteiro o gelo, ele precisa de 6.400 calorias. Mas, a água, para ela chegar a 0 graus Celsius, ela só vai ceder 2.000. Na hora que ela chegar a 0 graus Celsius, o gelo vai continuar a 0 graus Celsius, porque não terminou de fundir. Chega a um equilíbrio térmico, cessa a transferência de calor, e não foi suficiente para derreter todo o gelo. Então só uma parte do gelo vai ter derretido. Então o que vai acontecer? Essa água a 20 graus Celsius vai toda passar uma água líquida a 0 graus Celsius. E só uma parte do gelo vai ter derretido, porque a quantidade de calor que ele ganhou não foi suficiente para derreter inteiro. Então, vamos responder a alternativa A. Alternativa A. Ele pergunta qual é a temperatura final da mistura. Então nós deduzimos que a temperatura final é igual a 0 graus Celsius. Vai ter água líquida e gelo a 0 graus Celsius. Agora, alternativa B. Ele pergunta qual é a massa de água líquida. Bom, a massa de água líquida não é apenas
100 gramas, porque uma certa parte de gelo derreteu. Não tudo, mas uma parte, né? A água líquida perdeu 2.000 calorias. Essas 2.000 foram usadas para derreter parte do gelo. A gente vai ver quanto que derreteu. Então, a quantidade de água que foi, a quantidade de calor que foi absorvida é 2.000 calorias. Eu vou colocar isso daqui em calor igual a massa vezes calor específico latente de fusão. Então, 2.000 calorias, isso, a gente quer saber quanto de massa derreteu, sendo que o calor específico latente de fusão é 80. Então, a massa é igual a, vou cortar um zero com um zero, igual a 200 dividido por 8. 200 dividido por 8 é 100 dividido por 4, que é igual a 25 gramas. Então, a gente viu que vai derreter 25 gramas de gelo e nós já tínhamos 100 gramas de água líquida. Então, o total de água líquida que nós vamos chegar é 125 gramas. 100 que já tinha e 25 que derreteu. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.